Acho que agora entrou. Vou esperar o pessoal entrar aqui. Tô esperando a Elisa. Boa noite a todo mundo que entrou. Entrou aqui a Elisa. Elisa. Tá aqui, entrou. Oi, Oi, e aí? tudo bem? Como está? Que bom poder falar com alguém assim, sem máscara, né? É Alguém que verdade. não fala sempre. Estamos isolados no nosso cantinho aqui. Sim, apesar de perto, né? De distância, a gente mora perto, mas tá Exato. cada um no seu canto. Bom, então a ideia é a gente falar de gêmeos. Nada melhor que alguém que vivenciou na carne e alguém que faz isso todo dia. Sim, Bom, então a ideia é a gente fazer um bate-papo bem informal. Vamos, quando a pergunta é mais técnica, eu tento ajudar. Quando a questão é mais de vivência, tu tenta mais ajudar. Mas a ideia realmente é que o pessoal que está entrando aí para nos assistir, que a gente responda as perguntas deles, né? isso aí, E a bem-vindo. gente fez um mini roteirinho, a gente vai indo enquanto não entram as perguntas. Vamos lá. Começamos naquela estou grávida de gêmeos e agora? Acho que é ideal, né? Porque é um turbilhão de sensações quando a gente recebe essa notícia. Eu posso compartilhar rapidinho a minha vivência? Pode, com certeza. A minha Quando voz eu... tá. Tu tá escutando bem a minha voz, eu vou botar o fone. Fala. Tu tá escutando a minha? Tá. Perfeito. Então, eu sabia como é que era uma ecografia de gêmeos, né? E eu tava ali, bem distraída, falando pra médica, assim, falando, enfim, o que eu esperava da gestação. E eu logo vi que eram duas bolinhas, assim, né? Então, foi aquele... Mas pra mim, foi muito feliz que eu tenho um histórico todo de gêmeos na família, né, Gustavo? Então, já o Sim. papai das crianças deu uma tremida. Essa hora, Elisa, que eu gosto de falar duas coisas. Eu não tenho gêmeos, né? Mas já acompanhei muitas gestações gemelares para me apresentar. Então, para quem não me conhece, sou o Gustavo, sou obstetra. Eu acompanhei durante 15 anos o ambulatório de gemelaridade lá na PUC, toda quarta-feira. Então, a gente tem bastante experiência em gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Mas ter gêmeos, eu nunca tive. Eu sei que isso é completamente diferente. Assim como para ti fazer um par de acompanhar uma gestação gemelar não tem nada a ver, mas ter filhos gêmeos que é a tua vivência, né? Mas eu gosto de alertar para esse sentimento. Eu vejo no teu olho o teu sentimento quando vê duas bolinhas, gêmeos. Eu do outro lado da tela dando a notícia, como é que funciona. Então a paciente ela entra e diz: estou grávida. E ela tem 2% de chance de ser grávida gemelar, 2 a 3%. Mas ela não pensa nos 2%, sempre pensa nos 98%. E daí tu começa o procedimento, a ecografia, e aparece lá duas bolinhas. E já começa aquela tensão: mas eu tô vendo. Tu tá me escutando bem? E daí disse: são dois. E daí dá aquela taquicardia, tu tava preparando um, e daí vem dois, daí já dá aquele troca de olhar com o marido e com a mulher, e agora nós não estamos preparados. Daí a partir dali, tudo que a gente fala, vocês não escutam mais nada. Daí vocês saem, vocês só vão se comunicar de novo no carro ou em casa quando chegam. Daí aquela coisa começa a cair. Não, então são dois, daí começa a botar no Google, dois, quem? Daí a primeira pergunta: quem na família tem gêmeos? Mas a tia, a avó teve gêmeos. Viu? Então a culpa é tua. Não, então a culpa é tua. Não, começa de quem, da onde que vem. E daí vem a próxima consulta. A segunda consulta que você já vem introjetado essa ideia assim: bom, são gêmeos, vamos lá, então tá. Se é para ser dupla emoção, vamos enfrentar. O E esse mínimo. ponto que eu
esse ponto que eu gostaria de dizer. Que a gestação gemelar, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, a gente se deu conta que muitas delas não evoluem. Então, tem estudos já mostrando que entre 5% a 30%, até 35% das gestações, aquela ecografia que a gente faz no começo, ela não evolui, principalmente quando vem as gestações de FIV. E daí, quando a gente faz a ecografia, não tem a outra gestação, daí vem todo um sentimento reverso. Isso não, como assim? Eu perdi um filho. Então, isso eu gostaria já de deixar no começo para as mães gemelares. Eu acho que tem bastante mães gemelares nos acompanhando e provavelmente já passaram disso, mas as mães que não têm gêmeos ou têm amigos gêmeos, que gestação gemelar a gente de fato sabe que vai ser gemelar é a partir de 10, 12 semanas. E fazendo a extrapolação para a gestação única. Também na gestação única, como a taxa de interrupção é grande no primeiro trimestre na nossa espécie, por isso toda aquela cautela de... Não é que seja segredo e não dizer para todo mundo, é porque tem uma alta taxa de não evoluir a gestação. Mas então essa gestação gemelar é muito comum acontecer. Só são 2, depois não são 2. E aí, né, Gustavo, eu acho que quando, eu não sei, daí tu, numa das consultas, então volta lá o casal, normalmente, e aí na primeira consulta, lá com o examezinho na mão, tu tem que dar essa né, tu tem que falar que pode ser que venha, pode ser que não venha. E eu acho que, assim, ó, isso daí já é um resumo do que vai ser a vida de uma mãe de gêmeos, sabe? Porque já é tudo diferente, né? Se na gestação de uma criança só tem uma chance, parará, ali naquela primeira consulta com o médico, tu já fica assim, nossa, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, né? Tu já tem uma série de coisas que são diferenciadas. E eu acho que isso aí é o começo da vida que a gente vai ter como mãe de gêmeos, sabe? Que é bem diferente. Ó, tem uma trigêmeos que entrou aqui, mas antes eu quero falar da Jana, que falou que triste tudo isso. Jana, é bem esse sentimento que nós médicos tentamos passar para vocês e a nossa geração que nasceu em 70, 80, 90, 2000, que faz um diagnóstico muito precoce da gestação, vai ter que entender. Antigamente, os mais velhos só faziam um diagnóstico de gestação com 15 semanas, 20 semanas. Então, essa sensação de perda eles não têm. Quem tem somos nós. Então, quando a Jana fala assim que triste, realmente, é triste no momento que tu entende que tu tá perdendo um filho. Agora, se tu começa a entender que, infelizmente, ou felizmente, nós estamos diagnosticando a gestação muito precoce, a gente consegue se preparar para muitas coisas, essas perdas, elas fazem parte de um contexto. Então, à medida que as mulheres se acostumarem de entender que a gestação no primeiro trimestre é muito incipiente ainda, é uma prova da natureza. A frase que eu uso para os pacientes é assim, ó, olha, a parte de vocês fizeram, vocês como casal, apresentou espermatozoide para o óvulo. Agora, essas 12 semanas depende dessas células. E elas têm que provar que elas vão ser capazes de seguir adiante. E eu sei que dói quando não vai adiante, mas nós temos que fazer uma reflexão, ser um pouquinho sensíveis e entender que se não foi adiante é porque realmente ali existe alguma coisa mais grave para não vir o neném com uma malformação. Então, por mais triste que seja essa história realmente, quanto mais preparadas as pessoas estiverem para isso, menos triste e mais a gente vai conseguir entender, né? E aí o casal chega lá e, bom, além de ter que falar isso, tem vários outros pontos, né? Eu vou falar só uma coisa engraçada aqui para descontrair, tá? Quando eu contei para o meu pai que eram gêmeos, ele ficou todo assim, ele já era um senhorzinho, ficou todo meio assim, né? Ai, uma gestação que inspira cuidados, enfim, ele tinha irmãs gêmeas. E aí, daqui a pouco mais, ele me olhou e falou assim, minha filha, foi pelos métodos naturais? Eu, ai, pai, eu vou ter que... Então... Transaste, minha filha? Transaste? Tu cresceu? Quando? Enfim. Mas tem isso, tem também o pessoal que chega no consultório já sabendo que poderiam ser gêmeos, né? No caso das fertilizações. Sim. E aqui entrou uma de trigêmeos que está ansiosa. Só para dizer assim, ó, eu sempre digo que gestação única é uma coisa, gestação dupla é outra coisa, e gestação tripla é outra coisa. Então, eu acho que as melhores que podem te aconselhar são as gemelares. Eu não sei qual é o nome dela, Ioara, eu acho. Mas é outro jogo.
Assim como o quádruplo é outro jogo. Bom, mas evoluindo então nessa questão técnica, Elisa, de que a gente precisa esperar para ter o diagnóstico, chegamos lá nas 12 semanas, 10 semanas, ok, são dois. Qual é a primeira coisa que tu te perguntou como mãe? O que tu queria saber? São uni ou bivitelinos? Essa é a pergunta. Eles vão ser idênticos, não vão ser independentes. A gente começa a interagir com a gestação, né? Que daí é a partir daí que vocês, gemelares, eu acho que vocês tomam uma outra rota, entendeu? E por isso eu acho tão legal essa questão da Me Too fazer essa reunião de gestações de gemelares, porque como vocês só são 2%, é difícil a vizinha de cima ter gemelar ou a vizinha de baixo. Então é preciso, às vezes, a rede para dar esse suporte e ver que vocês não são tão raras assim. Para mim, que só tendo vários gemelares, vocês não são nada raras, na verdade. Nem trigêmeos e nem quadrigêmeos, digamos assim. Mas para vocês se sentem raros e às vezes têm dificuldade de compartilhar. Isso eu acho muito legal da Me Too. Mas então vamos a essa questão do univitelínico e bivitelínico. Univitelínico, eu até separei uma imagem, quero ver se vai funcionar aqui, porque uma imagem fala por mil. Tá. Vamos ver se eu consigo reverter minha imagem aqui. Aqui, ó. Isso daqui que vocês estão vendo, ó, é aquilo que tu viu. Aqui, ó, vou nessa daqui, é mais fácil. Foi isso que o teu são dicoriônicos, né? Eu já posso dizer, porque quando tu vê que são dois, os teus são dicoriônicos? Gustavo, olha, só um exame de DNA para solucionar a minha questão. Eles então estavam em duas placentas. Nem segue, senão a gente vai confundir quem está escutando, porque isso é a raridade. Isso que ela é, só para vocês entenderem que tem coisas na medicina que são raras. Mas, em termos gerais, eu quero passar para o pessoal que tá nos assistindo. Assim, quando a gente vê uma imagem assim, com duas bolas bem separadas, em 99% das vezes são nenês dicoriônicos, vão ser duas placentas, duas bolsas amnióticas e pode ser um menino e uma menina. Isso é a grande maioria dos gêmeos. Então vamos seguir na matemática aqui. Vocês já são 2 a 3% das gestações. 97% é única, 3% são gemelares. 2/3 vão ser dessa, então 70% vão ser assim. Quando tem uma imagem assim, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Vocês conseguem ver que é dois nenês dentro de um saquinho gestacional. Daí nós estamos diante de uma gestação unicoriônica, uma placenta só e duas membranas, certo? É aqui que depois, se vocês botarem no Google, vai começar a dizer que tem transfusão e vai ter um monte de complicação. E que eu gosto de dizer assim, não é bem assim também. A chance de acontecer é raridade, mas sim, é uma gestação um pouquinho mais complicada. E assim como tu, como paciente, tinha muita vontade de saber se eram dicoriônicas ou monocoriônicas, tu era por uma questão sentimental, para saber se eles iam ser idênticos ou não, se são dois meninos ou não. Do ponto de vista técnico, isso é fundamental. Isso é muito importante as pessoas entenderem que o jeito que a gente conduz uma gestação única é uma coisa, o jeito que a gente conduz e acompanha uma gestação onde os gêmeos estão na mesma placenta é uma, e quando eles estão em placentas separadas são outras. Em termos de idade gestacional, por exemplo, gestação única nós vamos até 40 semanas. 40, 41, até 42. Gestação dupla com placentas separadas, nós vamos a 38, 39 semanas. Eu estou falando em média, tá? Não quero que ninguém grave esses números, mas só para as pessoas entenderem que é diferente. Quando eles são gêmeos e estão na mesma placenta, o nosso corte já é 36. Então, 38, 36. E tem uma outra raridade, que é quando eles estão dentro da mesma placenta, dentro da mesma bolsa, e eu tenho certeza que não tem ninguém nos assistindo que tem esse tipo de gestação, porque esse sim, até para quem é especialista, é raro. Eu já acompanhei 5, 6, no máximo 7 gestações monocoriônicas, monoamnióticas, e eu sempre brincava que quando chegavam pacientes dizendo que eram monocoriônica, monoamniótica, eu sem fazer ecografia, eu olhava para ela e dizia assim, não é monocoriônica, monoamniótica. E 90% das vezes eu acertava, porque é uma questão matemática. Mas essas que estão na mesma placenta, dentro da mesma bolsa, são situações mais complicadas, ainda que eles nascem até com 34 semanas. Então, do lado sentimental da mãe, é só saber se vão ser menino ou menina, são idênticos, mas do ponto de vista técnico, a gente traça um caminho completamente diferente e já dá o norte da paciente, dizendo, olha, tu vai vir aqui, gestação monocoriônica, estão na mesma placenta.
Normalmente a gente acompanha depois de 14 semanas, a cada 2 semanas a gente faz uma ecografia, 2 a 3 semanas, para a gente ver se tem essa questão de transfusão feto-feto. E se depois tiver alguma pergunta, a gente pode falar um pouco sobre isso. Eu não gosto de assustar muitas pessoas, até porque isso é coisa rara. Eu gosto de dizer assim, sim, gestação gemelar é um susto, tem a questão, depois que a gente vai falar da prematuridade, mas cada vez é muito melhor ter gêmeos agora em 2021 do que em 1900, vocês podem ter certeza. Então, se é para ter gêmeos, que esteja agora, que vocês tenham eles agora. O que E o mais? Falei demais. parto, hein, doutor Gustavo? Parto. Já vamos lá para outro extremo. Eu queria ter parto natural, sabe? Já é possível, assim, lá no início determinar, ou isso é uma coisa que as pessoas vão conversando no decorrer das consultas? Médico e família. Não, isso é uma coisa que a gente já pode conversar no decorrer da consulta. Vamos começar pela parte científica, tá? Tecnicamente, já existem trabalhos que são ensaios clínicos randomizados, que eles pegaram mães de gêmeos e fizeram um sorteio e disseram, ó, tu vai ter parto e tu vai ter cesárea. E o resultado foi que a cesárea não protege para o neném, não protege, assim, porque a maioria das pessoas leigas, elas entram, não, são gêmeos, tem que ser cesárea, porque senão não vai poder nascer por parto. Não, tecnicamente não. Mas então é parto tranquilo como é parto único? Não, também não é assim. A gente tem algumas condições para ter o parto normal e basicamente é que o primeiro feto esteja de cabeça para baixo, basicamente isso, certo? Mas lembrar que na tentativa do parto normal, em torno de metade, às vezes, durante o trabalho de parto, a gente tem que fazer uma cesárea. Então, se tu me perguntar assim, vai ser parto ou ser cesárea, eu digo, olha, tem mais chance de ser cesárea, principalmente no nosso meio, mas tem condições de ser parto normal, sim. Tem uma condição que não pode ser parto normal, quando o primeiro está sentado, e quando os nenês estão na mesma bolsa amniótica, porque isso é aquela questão mais rara. Eu vi que teve uma pergunta ali, quando estão na mesma placenta, se pode ter parto normal. Pode, mas também tem que ter um cuidado um pouquinho maior, porque quando nasce um, pode começar a descolar a placenta e esse descolamento pode atrapalhar o outro. Respondi a pergunta do parto? Sim, uma coisa que também assim, sempre que a gente fala lá na Me Too, bom, primeiro, antes um pouquinho, quando tu mostrou ali os tipos de gestação, né? Eu me lembro que essa foi, assim, uma das primeiras matérias que a gente fez e tu fez o vídeo conosco. Até hoje, assim, aquela imagem é sucesso, porque isso realmente determina muitas coisas, né? E as pessoas não... Essa daqui? Essa aí, Isso aí, obrigada. E as pessoas, né, bem desavisadas, assim, às vezes até vem perguntar, vem questionar e, enfim, a gente sabe também que tem, e assim, vem muita pergunta da hereditariedade, né, mas são bivitelinos, são univitelinos, a gente sabe que também a gente tem poucas pesquisas sobre isso ainda para poder trazer respostas certas. Então, a gente sabe também que a forma como a placenta está ali pode determinar uma coisa ou outra. Então, acho que uma coisa legal também de a gente falar para quem está aqui é que, na medida do possível, busquem médicos e ecografistas que já fizeram bastante acompanhamento, né, com gemelares, porque acho que isso faz toda a diferença, assim. Ótimo. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver, seguindo o nosso Estou Grávida e agora, o parto, o que mais? Para a gente ver se a gente interage com alguém, porque eu gosto de interagir também, porque eu estou aqui para responder para eles. Vamos. Eu tenho uma pergunta que eu acho bem pertinente. Vamos. Assim, os enjoos, tá? O desconforto, né? O que a gente faz com isso, assim? A pessoa chega no teu consultório, a mãe tá... Bom, primeira coisa, enjoa. O que acontece para a grávida de gêmeos enjoar mais? É que como ela tem uma massa placentária maior, ela tem 2 placentas e os sintomas normalmente vêm do beta-HCG, dos hormônios produzidos pela placenta, normalmente os sintomas da gestação gemelar são mais intensos. Eu sou meio... Vocês ficam meio braba comigo. Eu disse, o que eu faço, Gustavo? Você empurra com a barriga. Porque infelizmente não tem muito o que fazer. A notícia ruim é que não tem muito o que fazer. A notícia boa é que logo ali vai terminar. Passa. Principalmente esses enjoos de 10 semanas, 12 semanas. Podem tomar o Plasil, o Dramin, mas essas medicações, elas atenuam um pouco os sintomas. Daí eu digo para o paciente fazer um teste.
se tu toma o Dramin ou o Plasil, que são os antieméticos, né, e tu melhora mais do que 50%, bom, pode usar. Agora tem muita gente que diz, sabe, eu tomo é como se eu não estivesse tomando nada. Bom, se toma e não toma nada, esquece e espera que vai passar. Mas são mais comuns os sintomas, com certeza. Sim. Eu me lembro que eu tava comendo super errado, eu tava trinjoada e eu tava comendo, assim, coisas mais gordurosas. Aí eu fui para uma Nutri, comecei a tomar mais água e, claro, passou ali aquele período inicial, mas eu me lembro que modificar a alimentação para mim fez toda a diferença. É uma dica também para as mães. Hábitos. Comer pouco, fracionado, e é mais ou menos aí. Mas melhora, mas não acaba. Tu segue. Isso, sim. Tinha uma pergunta ali sobre normal gravidez de gêmeos ter deficiência de ferro. É normal ter... A gestação como um todo, todas as mulheres, né, suga muito cálcio e ferro de vocês, certo? E daí vem uma discussão se a suplementação com pílula é necessária. Eu não sou muito adepto da suplementação com pílula. Eu gosto da suplementação de ferro e cálcio na alimentação. Mas, sim, vamos pensar, sempre uma gestação gemelar vai esfoliar, vai sugar a mãe muito mais que uma gestação de únicos, gestação única. Mas o ferro na gestação de gestação única também é comum ter essa deficiência. Mas uma alimentação bem balanceada, bem regrada, ela é capaz de suprir isso. E se a hemoglobina cair, bom, pode entrar com uma suplementação de ferro ou até fazer ferro injetável, intravascular, porque às vezes dá muita azia em vocês, muita queimação, gosto ruim na boca, é uma possibilidade. Fala aí, pode falar. Tem uma pergunta aqui de 22 semanas, situação de insuficiência placentária. Não sei se a gente entra nas complicações, porque infelizmente a gente tem que falar de algumas complicações. Mas vamos seguindo aí. O que tu acha que a gente fala Não, agora? eu queria, sim, acho que a gente pode falar de escolher algumas coisas, tem umas perguntas também, mas eu queria te perguntar assim, ó, às vezes tu tem que ser meio psicólogo na consulta para acalmar a família, como é que é isso, assim, essa parte mais humana do médico, né, de gêmeos, é diferente, elas chegam com muito mais dúvidas, ansiosas. Como é que é isso? Boa pergunta. Realmente, assim, a gente não... Tu é médico, tu não pode mentir para o paciente. Eu sempre digo para as pacientes, eu nunca vou mentir para vocês. E elas perguntam, mas se eu puder morrer, eu vou dizer, tu pode morrer, a pessoa tem que saber, entendeu? Mas a gente tem que cuidar, que às vezes as pessoas confundem risco relativo com risco absoluto. Vamos lá, vou tentar explicar para vocês. Quando uma paciente chega para mim e diz assim, é verdade que gestação gemelar tem mais chance para eclâmpsia? Sim, é verdade. Você tem o dobro, às vezes até o triplo de chance de ter mais hipertensão ou pré-eclâmpsia do que uma gestação única. E isso em números relativos pode te assustar. Vai dizer assim, meu Deus, 3 vezes, 2 vezes mais. Mas vamos lá, em números absolutos, em média as pessoas têm 5, 7% de pré-eclâmpsia. O dobro disso é 15. Vamos botar 15, 20. O que eu estou querendo te dizer? Tem 80% de chance de não ter pré-eclâmpsia. Então, não precisamos ficar apavorados, mas nós vamos ficar mais vigil, com certeza. O que eu sempre falo é a prematuridade. Sim, quando uma mãe descobre que está gêmeos, nós chegamos às 12 semanas e a gente, tá, mas qual é a preocupação, uma coisa que eu tenho que me fixar? Pré-eclâmpsia, eu digo assim, deixa que eu estou cuidando. Diabetes, deixa que eu estou cuidando. Se o neném está crescendo mais ou menos, que nem é o caso aqui de uma mãe que colocou com 22 semanas, deixa que nós estamos cuidando. Agora, prematuridade é uma coisa que você já tem que começar a se familiarizar. Por que isso, Elisa? Porque os teus nasceram prematuro ou não? Não, 38. Ótimo. 60% deles vão nascer prematuro. Então, se mais da metade vai nascer prematuro, e quando eu falo prematuro, para quem não está ciente dos números, é abaixo de 37 semanas. Quando mais da metade vai nascer prematuro, tu tem que estar preparado para isso. E quando a gente fala em prematuridade, muitas vezes nós estamos falando no ambiente de UTI neonatal, que não é teu caso. Mas certamente é o caso de mais da metade das gestações gemelares. Eu não me lembro da Thaís, da Thaís também não foi prematura. Não. E da Vanessa, não me lembro. Também não. Tá bem, estamos nos 40%. Não tem essa experiência. Tá, ninguém está torcendo por prematuro, mas matemática ela é infalível. Certamente quem está nos olhando, se já teve filhos, certamente pode ter nascido prematuro. Mas o que eu gosto de dizer já no começo? Nós temos que estar preparados para a prematuridade e estar preparado para eventual passagem para o UTI neonatal. Quem já passou,
ela pode ser muito desgastante, mas se tu já está preparada, entendendo o que tu vai encontrar lá, é muito menos desgastante. Então, se nós temos que nos preparar para alguma coisa, é para prematuridade. E daí eu já dou o passo lá adiante. O obstetra ele vai ter a hora do parto. E eu brinco que essa pergunta, assim, estou grávida de gêmeos e agora? Eu digo assim, eu empurraria para o nascimento, porque o bicho pega quando nasce. Não é verdade? É verdade. Enquanto eles estão lá dentro da barriguinha, é tudo organizado. Daí eu vou passar. Faz chá de bebê, faz enxoval, todo mundo passa a mão na tua barriga. E a minha expertise vai até aí, digamos assim. Daí começa a tua expertise. Daí tu pode dizer, daí é essa troca que é muito importante. Então, voltando ao prematuro. Quando o nenê nasce, tu tem que estar preparado para eventualmente esse nenê ir para UTI neonatal. Ah, Gustavo, isso assusta. Também, assusta. Mas tu tem que já preparar que ele vai nascer num lugar onde esteja preparado para atender esses nenês, certo? E daí, de novo, uma coisa boa e uma coisa ruim que eu tenho para falar. Nós, como obstetras, nós evoluímos muito pouco em conseguir impedir que o neném nasça, infelizmente. Então, nesses últimos 30, 40, 50 anos, a gente fez muito pouco. O que eventualmente a gente faz? Uso de progesterona, que é discutível, uso de pessário, que é discutível, medida de colo, que é discutível. Então, não vou entrar em questões técnicas com vocês, mas para leigos eu diria assim, olha, tudo é discutível e todo mundo faz meio que careta, não é nada absoluto, digamos assim. Mas a notícia boa é que a UTI neonatal, nesses últimos 30 anos, ela mudou da água para o vinho. Mudou da água para o vinho. O nenê prematuro que nascia em 1980 é uma coisa, né? Que nasce prematuro com 2000, em 2021 é outra completamente diferente. É como se a medicina tivesse surgido para eles, entendeu? Então eles fazem verdadeiros milagres, certo? Então dá para ter essa tranquilidade. E quando eu falo 60% vai ser prematuro, só 20% vai ser aquele prematuro abaixo de 34 semanas, que é o que vai precisar normalmente de UTI. Então 80% até pode ser prematuro ali, mas talvez nem UTI precise. E o que preocupa mesmo são aqueles abaixo de 28, 30 semanas. Esses são aqueles que preocupam, mas na maioria das vezes a gente consegue levar bem na UTI. Mas daí são aqueles casos que a gente não gostaria. Mas esses são 5 a 10%, é a minoria. Então, de novo, gestação gemelar, Gustavo, eu estou apavorado, vai nascer prematuro? Não, não é apavorado. Vamos fazer um caminho certo. Nós vamos programar nascer em tal hospital, se precisar de prematuridade. Nós temos um pediatra especialista em prematuridade. O hospital comporta isso. Isso eu não quero fazer nenhuma crítica ao interior, mas eu tenho muitas pacientes do interior que a gestação gemelar, essa sim, eu disse, ó, se eu tivesse que planejar, sempre a gente tem que ir plano A e plano B, mas o plano A seria nascer na capital, entendeu? Porque os números do Moinhos de Vento, eles são diferentes dos outros hospitais. E faz muito diferença nascer no lugar onde vão te tratar. Depender de transferência de ambulância, pode a gente sair um pouquinho atrasado. Então, isso é uma outra dica que eu acho muito legal. Então, seguindo assim, estou grávida. Pô, começa um pré-natal com alguém que está acostumado com gestação gemelar. A ecografia vai ser uma coisa, um balizador muito importante de como essa gestação vai ocorrer. E planejar para tentar ganhar num hospital especializado que tenha uma UTI neonatal. E não encontrar a UTI neonatal como um monstro, e sim como um aliado. A UTI neonatal está ali para te ajudar. Ela não está ali, meu filho foi para a UTI. Eu tenho a experiência de neném na UTI, mas da minha filha, Rafaela, mais velha. E eu entendo, eu sou obstetra, como eu vivencio, isso para mim foi mais tranquilo, mas a Rafaela nasceu com 39 semanas, tudo bem, 3 quilos e 400. Só que no terceiro dia, quando a gente estava indo para casa, a Rafaela ficou amarela e ela teve para UTI fazer o banho de luz por causa da icterícia. E quando eu cheguei no quarto, a minha mulher estava aos prantos. Era como se a minha filha tivesse morrido, entendeu? Eu disse, calma, o que aconteceu? Não, porque nós não vamos para casa. E daí vem toda a emoção, ou toda aquela emoção materna. Minha filha está indo para UTI. E que a mãe de gemelar, ela tem que estar preparada para isso, certo? Que massa. Tô falando demais, tá muito monólogo isso. Muito legal isso de a UTI tem que ser uma, né, enxergar a UTI como uma aliada, uma visão super positiva, assim, que eu, como não precisei, não tinha. Bacana, a gente pode levar para outras mães isso, né? Porque
acaba que a Me Too também é um ponto, é uma referência para as mães, assim, todo esse acolhimento, a gente recebe todos os dias muita coisa. Hoje lá no Vida com Gêmeos, que é um quadro que a gente faz, tinha uma mãe de prematuros e cada um deles tem uma necessidade diferente. Hoje em dia eles já têm mais de um ano e, assim, um deles não tem nenhum problema físico, mas ele não come sólidos, ele tem uma dificuldade, porque, de certo, ele ficou muito tempo comendo, né? Por sondinha. Sólida, pela sonda, então ele faz todo um tratamento com fono. Então, assim, é muito legal também saber que tem muitas coisas que podem ser feitas hoje em dia, né? Que fogem do nosso conhecimento, porque, enfim, daqui a pouco, eu não sou da área da saúde, a gente é mãe, né? Toma conhecimento ali quando as coisas acontecem. Eu gosto de implantar um tipo de pensamento nas gestantes gemelares. Assim, a gente tem que ter um mindset que, sim, as coisas ruins elas podem acontecer. Mas, em termos percentuais, elas são muito raras de acontecer. Então, não tem por que a gente ficar pensando que vai acontecer, que o meu filho vai nascer prematuro e ele vai ter uma sequela, ele vai ter isso. Eu digo assim, se tu me perguntar se pode, eu vou dizer sim, pode. Pode acontecer. Mas é improvável que aconteça e nós estamos fazendo tudo para que não aconteça. Ah, mas e se acontecer? Bom, se acontecer, daí a gente vai abrir a caixa do probleminha e vamos resolver o problema, mas não tem por que a gente vivenciar o problema. E que eu vejo muito que acontece sem querer, às vezes, é angústia, é ansiedade da mãe. O Google, ele seleciona, e eu não sou contra o Google, porque eu acho muito bom a paciente que tem informação. É ruim quando a paciente tira conclusões em cima do Google. Esse que é o ruim. Porque o Google, ele sempre vai selecionar por acessos. E todo mundo acessa o que é trágico. Se tiver a nenê que morreu com 500 gramas, e se tiver a nenê que sobreviveu com 1 quilo, todo mundo vai clicar no que morreu com 500 gramas, certo? Então, vasculhar o Google de uma forma só para te saber que terreno está entrando, ok. Agora, tirar conclusões que a partir dali teu nenê vai ser prematuro e vai ter sequelas, é equivocado e é um sofrimento completamente desnecessário. Por mais que é um risco, sim, que existe. Tem uma coisa que eu falo... Já tem várias entrando, desculpa te interromper, tem várias entrando aqui, ó, nasceu há 34 anos atrás, com 27 semanas, nenê com 1 quilo, que estão muito bem. Essa é a regra, na verdade. Mas sim, tem os casos ruins e infelizmente, sim, quando os casos ruins, ninguém vai ficar colocando, foi muito ruim, foi muito ruim. Esses casos são mais internos e eu sei que existem, por isso que eu preciso dizer, eles existem. Mas não foquem neles, não vamos focar neles, até porque a gente não ganha nada. Focar neles não vai diminuir a tua chance e nem aumentar. Então, esquece um pouquinho, só saber que ele existe e vamos falar da parte boa de ter gêmeos. Acho que é expectativas realistas, né? Ter expectativas realistas que quer dizer saber o que pode acontecer e tu, como médico, tem todo assim, o dever de falar isso, né? Então... Isso. E a gente lá na Me Too, acho que tem o dever de mostrar para as mães também o quanto é diferente ser mãe de gêmeos e o quanto a gente também se sente, né, poderosa, abençoada, porque, nossa, eu sempre... O ano em 2018 e 2019, entre esses 2 anos, a gente fez 18 encontros no Brasil com muitas famílias de gêmeos. E eu sempre, quando eu tinha que falar assim, alguma coisa, eu sempre dizia né, que enfim, eu me formei em direito, fiz mestrado, voltei a trabalhar quando as crianças nasceram, depois as crianças dormiam mal, eu fui fazer um curso de consultora do sono, depois eu conheci as gurias no grupo de WhatsApp, aí surgiu a Me Too, e junto com tudo isso, eu tinha o Martinho Franco, né? Ou melhor, era a coisa mais importante que tinha nessa minha linha de vida e que todos os dias dessa minha vida, desde que eu tive eles, eu me sentia 2 coisas, desafiada e abençoada, porque ao mesmo tempo que tu tem essa coisa, né, então, vou no consultório, tô grávida de gêmeos, né, tu já se sente toda, aí daqui a pouco tem que pensar que pode ter a prematuridade, então é desafio e, né, é tudo meio junto, assim, essa coisa sempre intensa que uma mãe de gêmeos vive, né? Aí puxando pro lado das mães de gêmeos um pouco. Sim. A gente tem que falar da amamentação aqui. E eu vou ter que dar um beijo na Paula aqui, que é uma paciente que tá no Japão aqui. Paula, tu tem que me manda as fotos das feras. Que saudade. Eu não consigo ver todo mundo. Desculpa se eu passar aqui, mas a Paulinha fazia tempo.
Tem uma pergunta, Gustavo, que eu acho que como ela é bem, assim, específica, estou grávida de gêmeos de 34 semanas. É normal estar com 2,40 kg cada bebê? 34 semanas, qual é o peso? 2,40 kg. Eles, 34, 2 quilos é 32 semanas. Eles estão abaixo um pouquinho do percentil, mas para gestação gemelar é adequado. E a ótima pergunta para a gente fazer o gancho, que as mães gemelar ficam muito preocupadas que os nenês não estão crescendo, não estão crescendo. Lembrar que as curvas de comparação, a gente usa curvas de gestação única. Então, sempre a partir de 32, 33, 34, eles vão começar a desempenhar menos do que a que está a gestação única. Então, o que importa aqui não é tanto o peso só. A gente está ganhando maturidade e a curva de ganho de peso. Então, se a curva de peso diminuir, mas o líquido estiver normal, né, estiver ganhando peso, eu prefiro que eles nasçam com 2,4 kg com 37 semanas do que 2,5 kg e 34 semanas, por exemplo. Então, a partir ali de tu venceu os 2 quilos, agora eu quero a maturidade. Se tiver líquido normal, mexendo muito bem, o percentil bem acompanhado, claro, sempre principalmente abaixo do percentil 10 a gente vê com Doppler. Por isso que é importante alguém que tem experiência não se assustar com esse peso menor, mas normalmente a gente lida com nenês com um pezinho menor. E se uma das complicações mais comuns é o parto pré-termo, que eu falei, o crescimento restrito, que é o nenê crescer um pouquinho menos, ele também é muito comum. Então a gente tem que estar acostumado e saber lidar com isso, e saber quando isso é um crescimento anormal e patológico, ou quando é um crescimento um pouquinho menor, mas que está dentro do esperado para a gestação gemelar. Uhum. E aí, assim, tá crescendo um pouquinho menos, eu tô ali com 34 semanas. Ai, doutor, e se eu fizer repouso, posso melhorar? Como é que entra o repouso nessa coisa toda aí? Repouso. Uma ótima pergunta também. Vamos começar pela parte da ciência. Se tu for abrir qualquer trabalho, qualquer guideline, vai estar escrito bem claro, lá dizendo assim, repouso não faz diferença. Ah, Gustavo, então eu vou subir o Everest, não dá nada. Repouso, entenda uma coisa, eu gosto de ir para os extremos para explicar. Repouso, ficar estaqueado numa cama, é tão danoso quanto subir o Everest. Ficar parado, imóvel em cima da cama, ele é muito perigoso, assim como exercício extremo, certo? Então, a resposta em termos gerais é não, tu não precisa fazer repouso absoluto. Mas a gestação gemelar, ela vai te dar mais limitações, e tu tem que respeitar essas limitações, mais nesse sentido. Então, a resposta é não, em princípio o repouso não vai te trazer nenhum benefício a mais do que uma gestação única, mas se tu tem desconfortos ou tu sente mais contração enquanto caminha, é natural eu pedir para te evitar de fazer aquilo ali, certo? E vamos lá, tem pacientes minhas que são atletas, nadam 6 quilômetros na piscina. Essas pessoas que fazem muito exercício, elas têm a vontade de continuar fazendo para se provar que elas conseguem. Conseguem, e realmente às vezes conseguem, mas é hora de fazer uma reflexão assim, será que vale a pena tu com 2 nenê dentro da barriga, ficar nadando 3 quilômetros por dia, ou ficar fazendo musculação todos os dias? A gente tem que dar essa modulada, certo? Mas a resposta científica pro trabalho é que não, infelizmente. E eu gostaria muito que o repouso resolvesse, porque, como eu falei para vocês, eu não tenho muito o que fazer quando o neném vai nascer prematuro. Imagina se eu dissesse, não, fica quietinha, e daí quando fica quietinha, para essas coisas. E isso serve para várias outras coisas em obstetrícia. Muitas vezes eu peço para minha paciente fazer repouso, mas é muito mais por ansiedade minha de alguma coisa acontecer do que de fato um benefício para ela. Entendi. Eu vou te dizer que eu trabalhei até 15 dias antes de ter os guris, ia para o trabalho, ficava o dia inteiro e tudo bem, assim, eu só saí um pouquinho antes para eu poder curtir as coisas todas aqui em casa, sabe? Bom, as minhas 2 avós tiveram gêmeos, né? E só souberam que eram gêmeos na hora do parto. A minha mãe sempre brinca que ela era a coisa, porque tem mais uma coisa que a parteira falou, e aí era ela. Então, eu tinha essa ideia, assim, que, nossa, eu vou... Sei lá, a genética interfere alguma coisa nisso, na prematuridade, Gustavo? A resposta vai ser genérica contigo, assim. Tudo a genética interfere.
Agora, de ser um ponto de que eu me preocupe com a genética, só se a tua bisavó teve, a tua avó teve, a tua mãe teve, bom, tua irmã teve, bom, daí eu começo a ficar... Agora, porque a tua mãe teve só uma geração ter, não chega a ser tão preocupante, mas a genética, ela tá em tudo, eu não posso dizer que a genética não interfere, mas tem que ter uma linhagem para me preocupar. Eu vou ter que dar um beijo também na Jo, que entrou aqui. Essa foi um parto normal lindo que ela teve. E eu fiz o parto normal mais porque ela me pediu. Porque eu tava meio assim, dá, não dá. Ela disse, Gustavo, vamos. Partinho lindo, coisa mais linda. Pena que eu fico com saudade dela. Pena que vocês não continuem engravidando. Eu não entendo isso. Porque parar com 3, 4, tem que ter 10 filhos. Eu tinha que ser obstetra naquela época lá, que tinha 10 filhos. Mas agora tem tudo, ananásia, a gente pode ir lá, né? Tipo... na pediatria. Vamos falar de amamentação, que eu acho muito importante essa questão da amamentação, tá? Porque assim como na gestação única, a questão da via de parto pega muito, na gemelar não tanto, porque tu acaba às vezes fazendo mais cesárea por outras circunstâncias. Eu acho que a amamentação acaba sendo meio que uma prova uma questão de prova para vocês. E daí vem aquela pergunta, dá para amamentar gêmeos no seio espontâneo, não é espontâneo, eu quis dizer, é exclusivo? Assim, dá, mas poder não significa... Conseguir amamentar não significa que tu é obrigado a dar de mamar. Isso é importante vocês terem essa distinção. Eu acho muito louvável e legal vocês tentarem e se esforçarem, mas dar de mamar para 2 bebês não é fácil. E eu já atendi muitas gestações gemelares e eu digo para vocês que a grande maioria não conseguiu dar exclusivo. Eu me lembro da Cris, uma paciente minha juíza, coisa mais querida, amamentou exclusivo até 1 ano, uma coisa louca, assim. Mas eu não gosto de botar isso como objetivo, até porque eu gosto de lembrar, e a Dani da Amamenta, a gente segue bem essa linha, assim, que dar de mamar e ao amamentar um filho, ele é muito mais do que dar o seio e o leite do teu seio. Então a amamentação é uma coisa muito maior que isso, é tu dar atenção pro teu filho, é tu tá bem, é tu tá tranquila pro teu filho, é tu mostrar para ele que tu tá com ele naquele momento, entendeu? Então, se tu vê uma mãe chorando porque não consegue dar de mamar, às vezes aquela amamentação ela tá sendo não tão boa, e não é só porque tá saindo leite do seio. Mas, então a gente tem que partir do princípio, eu não sei como é que foi conta a tua experiência, eu já falei, conta a tua experiência de amamentação, como é que foi a tua? A minha foi mista, desde sempre, mas sempre tinha o peito e depois o complemento. E foi até os 7, 8 meses assim, e depois quando eu voltei a trabalhar, os guris tiveram daí eu mantinha de manhã e de tardinha, e eles tiveram, e era uma coisa que eu ficava assim, ai, quando não mamarem mais em mim, ao mesmo tempo eu tô tricansada, ao mesmo tempo eles adoram a mamadeira, não tiveram confusão de bicos. Então eu me lembro que a minha mãe, na mamada das 9 da manhã, às vezes ela me deixava dormir e dava só mamadeirinha para eu poder descansar, porque, né, senão não tem leite, não tem mãe, não tem nada daí. E é o que tu falava antes. E aí ela deixava eu dormir e ela dava mamadeira, ela resolvia por ela mesma, assim, e tudo bem, né, essas coisas. Daí com 8 meses eles tiveram uma gripe e eles soltaram assim espontaneamente. Então às vezes é uma coisa que também fica tanto na nossa cabeça, né, eu ficava assim, ai, como é que vai ser quando eu tiver que tirá-los do peito? Eu não tive que tirá-los, eles escolheram, né, e isso eles nos surpreendem, assim. E outra coisa também que eu queria falar da amamentação é que, de novo, para mãe de gêmeos, são coisas que a gente não se dá conta quando a gente coloca essas metas, ou quando a gente vai, tudo bem, só se informar sobre como é que é a amamentação de gêmeos, mas assim, e acho que a Dani, eu até vi ela entrando aí, isso é uma coisa que ela fala também num vídeo que a gente tem com ela lá na Me Too, o seio da mãe de gêmeos, a mama, ela não descansa numa das mamadas, né? Então, aquele peito tá sempre aberto, digamos, e suscetível a também outras coisas que podem acontecer. Então, são coisas que a gente só vai se dando conta quando vai acontecendo, e aí tu tem que fazer para eles a volta e ver que é melhor tu dar mamadeira do que ficar sofrendo, porque além de dar peito, tu tem que acordar de madrugada para atender 2, tu tem que trocar 20 fraldas por dia, tu tem que dar 2 banhos, tu tem que enfrentar 2 bebês com cólica, então é mais demandante, né? Então acho que olhar para o todo é importante mesmo. Uma coisa, eu como obstetra que só vivo com vocês, gestantes, que eu sofro, mas eu sou homem e eu gostaria que vocês não sofressem, é a questão do parto e da amamentação.
como eu gostaria que vocês ficassem... Vocês, que entre mulher, vocês têm que propagandear esse negócio, assim. O parto normal e o parto cesáreo, ele tem que ser o mais seguro possível. Se for parto normal, que bom, não precisa cortar a barriga. Se teve que fazer o parto cesáreo, que fez a cesárea, mas não fiquem triste porque foi uma cesárea, foi um parto normal, entendeu? Peguem um obstetra que vocês confiem e vocês vão para o menor risco, esse que importa. E às vezes as coisas não vão ser perfeitas, como exatamente como vocês queriam. Mas se vocês estão bem, o neném está bem, isso que importa. E é a mesma coisa na amamentação. Não fiquem dizendo assim, eu tenho que amamentar, eu tenho que amamentar. É cuidar do filho, é muito mais do que eu sei. Que mais? Nós estamos há 45 minutos falando. Não aguento mais a gente falar, eu acho. Eles não aguentam mais a gente falar. Gustavo, sabe o que eu acho legal a gente falar? Assim, que é uma parte tua, né? Se preocupar bastante com essa questão de, do parto, da prematuridade e fazer todos os exames, mais, né, do que faria numa gestação única. E a gente acaba esquecendo, às vezes, assim, de planejar um pouco o pós-parto imediato, né? Tipo ótimo, assim, ótimo. Deixa eu só te interromper. Pós-parto imediato nós já entramos. É só tem uma paciente perguntando assim, por que o seio não descansa? É porque como um seio tu dá de mamar, logo já tem o outro dando, tu dá num seio e depois no outro. Não tem assim, tu tá dando, enquanto tu tá amamentando o outro tá descansando. Até tu pode, ela pergunta assim, pode dar de mamar os dois já, mas é muito mais pra foto do que na verdade tu amamentar os dois juntos, né? Mas o seio descansa muito mais, porque tem dois para nutrir. Mas vamos nesse pós-parto, porque daí que eu brinco, assim. Tem o choque, primeiro trimestre, segundo trimestre, nasceu, e daí sim. Daí eu digo que é 30 dias, eu tenho um filme, 30, tem um livro, 30 dias de neblina. Que no Gêmeos não é 30 dias de neblina, é 30 dias de tempestade, eu acho, não é neblina. É raio, será, terremoto, não. Eu me lembro que eu já fui, eu já entrei, às vezes eu vou e faço visita às minhas pacientes assim, que elas, eu tô passando aí, deixa eu ver. E eu entrar e disse, meu Deus do céu, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? A gente brinca lá na Mitu, a Thaís apareceu, que agora que os nossos estão um pouquinho melhores, a gente tá assim, ó, saindo da onda, sabe? Respirando assim, só com a cabeça para fora. Mas é bem isso, é um tsunami mesmo. Mas fala um pouco do pós-parto. Eu acho que sim, acho que tem que ter muito esse preparo e lembrar assim, ó, vocês precisam, como gestação gemelar, é muito importante isso, vocês terem uma rede de apoio, certo? E rede de apoio não significa rede de substituição, porque a gente tem que ter cuidado que quando a gente tem muita condição financeira, principalmente, a gente tenta não sofrer e daí tu vai ter 15 babás, 15, tem tudo ao teu redor. Mas quando tu não sofre, tu não participa do negócio. Então a gente tem que modular e não querer ser aquela que vai matar de peito, mas também não ser aquela que, não, aqui ó, das 8 da manhã às 8 da tarde é com uma babá e das 8 da noite às 8 da manhã é com outra babá. Vocês precisam de uma equipe ajudando vocês, porque senão o negócio começa a ser desagradável. E isso parte para ajudar com o nenê, ajudar com vocês mesmo. Daí eu não sei se tu tem dicas de como elas organizar isso. Isso eu não sei, porque eu entrego, eu causo o problema, dou um beijo em vocês e dizem, bom, me avisem depois. E saio de cena. Sim. Não, a gente tem muitas dicas, assim. Uma delas é realmente tu se organizar e tentar prever antes, né, as coisas que vão acontecer. Assim como tu, como médico, prevê a possível prematuridade, os exames, enfim. Tá, e aí? Quem é que vai estar na minha casa para esfregar o tip-top do bebê que ficou sujo de cocô, né? Quem que vai tirar o lixo? Quem é que vai me... Como é que vai ser quando eu for no pediatra com 2 crianças? Meu marido trabalha o dia inteiro, eu não consigo levar. Quem vai me ajudar a botar 2 bebê conforto no carro? Quem vai, inclusive, assim, ó, treinar como é que põe o bebê conforto no carro? Porque até isso, às vezes a gente sai da maternidade e nunca colocou o bebê no bebê conforto. Então, assim, sabe, são coisas minúsculas, né? Tem que ter comida para mãe, tem que ter, às vezes, coisa da farmácia. Então, ter uns motoboys de confiança, alguém que pode dar uma corridinha para ti, alguém para fazer essa comida, ou ter uma comida congelada, né? Quem que vai me ajudar de noite, na hora ali da bruxa, porque os bebês sentem que não tá anoitecendo e é a cólica que vem, enfim. Fazer as escalas de ajuda com a rede de apoio, que pode ser contratada ou não, né? E a doutora Rosa Moll, até que é a pediatra aqui, que atende bastante gêmeos também, ela fala, às vezes a tua rede de apoio ela é boa da cozinha para a lavanderia, né? E tu fica ali com os teus bebês.
Então, acho que tudo isso, né? Eu me lembro também, Gustavo, que eu fiz um curso de gestante. Agora me lembrei que a Camila também nos deu um aviso, né? Te deu um aviso, principalmente. Mas, assim, até tu poder dizer assim, olha, tu me dá licença agora que eu vou sair para amamentar. Então, tu ter esses combinados com a família, né? Tu ter esses combinados com o teu parceiro. Na hora de amamentar, eu gostaria de estar sozinha. Na hora de amamentar, tu, por favor, pede licença para não ficar chato. Ou, olha, se eu te disser hoje, tu assume, porque eu não vou estar bem. Então, essas pequenas coisas, tu antevê o que vai acontecer, né? Ter tudo em casa. Até assim, eu me lembro que é o teste da orelhinha, eu acho que tem que fazer em seguida, né? Sim. Tem o Agora laboratório tô... que vem, então me informar que pode me ajudar nesse momento aí, porque olha, ainda mais numa situação dessas que a gente está vivendo agora, né? Esses dias eu falei para uma amiga também, que bom que a gente tá a minha dificuldade está sendo alfabetizar os gêmeos na pandemia, porque eu não tô tendo que ter bronquiolite e tudo mais que eles meio que tiveram nessa primeiríssima infância. Então, essas coisas, assim, tu tá organizada para o que pode acontecer. E eu acho que com gêmeos é um pouquinho antes, né? A gente sempre tenta se organizar um pouco antes por conta de saber que eles podem vir antes também. Isso aí. E essa coisa que tu falou, até no negócio que a gente estava organizando um curso, né? Até curso de gestante, eu não sei, a mamãe gemelar às vezes se sente um pouquinho fora, porque, como eu falei, quando a gente diz que é gêmeos, vocês pegam uma outra highway, é outra freeway. A maioria segue por aqui, mas vocês começam. Não que vocês não saibam o que esteja acontecendo lá, mas vocês têm peculiaridades que é muito importante a gente levar isso em consideração. Então, descobriu que é gêmeos, já prepara com alguém que está acostumado com gêmeos, para onde nascer, e tenta te informar. E eu acho que a Me Too é um baita. Eu não sou de fazer propaganda, mas as coisas que eu acho legal, eu acho muito bom. Assim. É um baita momento de tu conseguir se achar com as pessoas, que tem muitas dicas. E lembre assim também, outra coisa, dica é uma coisa, nunca a experiência da Elisa vai ser igual à experiência da Thaís, que vai ser igual da Vanessa, então a experiência de vocês é um livro aberto, é uma carta a ser escrita, mas ter visto as outras cartas vai tranquilizar vocês, vai deixar você não se sentir tão sozinho assim. Porque se não sou eu, é alguém que eu conheci, que eu posso indicar. E isso é legal, assim, dessa rede mesmo, que a gente se formou no Brasil. E eu vou te dizer, ela está se expandindo, sabe? A gente tem mães de gêmeos no momento brasileiras, mas da França, agora a Bárbara, que foi minha colega de mestrado, ganhou as bebezinhas lá dos Estados Unidos, estava aí na live também. A Bárbara é gêmea com uma menina e teve gêmeas. Então tem essas coisas. E é legal, claro que os diferentes países têm culturas diferentes, mas às vezes tu consegue ter ideias que a gente não tem. Então isso a rede nos ajuda. Sim, muito, né? Por exemplo, lá fora as gurias, elas lutam muito sozinhas, assim, com tudo. Então, elas ficam muito autônomas nos cuidados com os gêmeos e a gente aprende muito com elas. É muito bacana. É incrível, assim. O que eu sentia ao ter gêmeos, né? A gente sempre fala também que a gente joga gêmeos no Google e vem tudo sobre o signo de gêmeos, né? Hoje em dia, não mais. Mas Eu quando nunca fiz eu essa tive, experiência. quando eu tive os gêmeos, era assim... como cuidar, vou dar conta, vão conseguir dormir, como amamentar. Então, hoje em dia, existe essa rede e a gente está aqui para isso, né? A gente queria, na verdade, quando surgiu o grupo de mães de gêmeos ali, que são várias duas pacientes, e a Thaís foi a que juntou todo mundo, aquilo ficou tão bom que a gente queria que outras pessoas também tivessem aquilo, né? Essa era a ideia dessa rede. E continua, muito, muito bom. Tem uma pergunta ali, tem curso de gestão específico para gemelar? Ainda não, mas nós estamos trabalhando já direto nisso e pretendo logo, né, a gente lançar isso, né, Elisa? Vai ter curso, gente, tem que ter curso, é diferente, né? É muito diferente ter gêmeos e múltiplos. A gente falou aqui muito desses primeiros momentos, mas a gente poderia falar muito mais, né, Gustavo? Assim, e aí os gêmeos começam a se comunicar e eles se comunicam muito entre eles e isso pode atrasar a linguagem. E aí eu tenho que botar na escola e eu boto junto, boto separado. Ou então, assim, os meus filhos, eles estão... Ó, chegaram aqui em casa. Os meus filhos, eles estão
eles estão ou muito brigando ou muito competindo. O que que eu faço com isso? Eu vou ter que abrir a porta aqui, gente. Vai lá. Razão da galera. Já mostra eles, né? Uhum. Mas isso que a Elisa tá falando Oi, é... amores. A mamãe tá na live. Olhem aqui. Deem oi. Oi. Mas olha só, Gustavo, a gente enfrenta uma coisa que assim não posso deixar de falar, que é a gente tem o gêmeo 1, o gêmeo 2 e a força da dupla, né? Que é um terceiro ente aí nessa relação. É verdade. Nunca tinha pensado. Que acaba sendo para o bem e para o mal, né? Então, assim, a gente enfrenta muitas coisas, é tudo muito diferente. Eu acho que é isso, né? Nós estamos falando aí há 50 minutos, 55 minutos, que é mais que a gente dá. Acho que é isso aí. Espero que a gente tenha ajudado a turma aí dos Gemelares e que o NASCE também a gente está pensando em fazer um ambulatório mais específico à gestação gemelar, porque vocês precisam muito isso. E é como falou assim, a gestação é só... E o NASCE tem uma pegada agora que, falando um pouquinho do NASCE, que é um desafio dos 1000 dias, que a gente chama. Os primeiros 1000 dias são dentro da barriga, mas os outros 2000 dias são fora da barriga. E é uma transformação que vocês, mulheres, e nós como casal também. Um casal, ele entra e depois que vem o filho, a gente se torna uma família. E esses 1000 dias tem tantas coisas que a gente passa que se a gente tiver uma ajuda, um apoio, vai ser muito... Quem tem que passar é a gente, mas depois que a gente tem um apoio, a gente passa muito mais tranquilo. Muito mas eu acho que é isso. É isso, eu queria deixar um recado para as mães de gêmeos aqui, que como a gente tem esses projetos todos, né, para grávidas de gêmeos, para grávidas agora, que eu vou encerrar a live aqui, a gente encerra, e eu vou fazer um grupo no Telegram para as grávidas de gêmeos poderem ter aí em primeira mão algumas informações, talvez sobre esse curso que vai sair logo, ou sobre outros projetos que a gente vai ter. Ótimo. Então tá. Eu só preciso saber, vou perguntar ao vivo aqui, Lisa. Tu sabe como é que eu gravo isso aqui? Porque outra vez eu não gravei e daí a gente perdeu essa live. Eu vi que entrou um monte de gente. Pena. Não, eu não vou fazer nada diferente. Depois a Camila me ajuda aqui. Tá, peraí, mas tá? eu vou... Tá, só um pouquinho, deixa eu tentar ver aqui. Não, mas eu acho que é só na hora que eu salvo ali, eu só não posso perder. Eu que salvo. É no final, tu encerra e aí no final diz pra salvar ou não. Gustavo, tá, a gente já tá no tempo, mas eu só tinha... Deixa eu só ver aqui. Vai ficar gravada, então. Tinha umas perguntas aqui, deixa eu ver. Acho que a gente respondeu todas, é isso. O Telegram, como é que tu faz? Eu vou Vai botar aqui, vou colocar nos stories o link. Ótimo, perfeito. Então, tá. Ó, encerrar e compartilhar. Muito obrigado, Camila. Um beijo. Obrigada Beijão, pela presença, obrigada. Cadê os gêmeos? Eles estão aí, os gêmeos ou não? Vamos terminar com eles, já foram? Um para cada lado aqui, isso é outra coisa. Os gêmeos começam a caminhar e é um para cada lado. Então tá, um beijo para vocês. Beijo, boa noite, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Eu tô ao vivo aqui, tô tentando desligar. Sair.